Jason, nós estávamos falando antes da conexão cair, como que fica a imagem do Supremo Tribunal Federal junto aos operadores financeiros diante dessa pressão sobre o Banco Central? Que consequências a economia brasileira está sofrendo? Então, acho que um dos pontos principais dessa situação é a sensação de insegurança jurídica. Porque, primeiro, nós nunca tínhamos visto antes, numa intervenção do banco, a intervenção do TCU. Isso completamente fora de escopo. A maneira como foi levado para o STF, colocado em sigilo, o modo como está sendo agido, uma sensação de coação do próprio Banco Central, que é considerado, independente de governo, uma instituição extremamente técnica, gabaritada ali por pessoas de alto nível acadêmico. Então, já começa a ter a sensação dessa insegurança jurídica muito grande. O Brasil já não é famoso por dar segurança jurídica, ou seja, nem o passado no Brasil é considerado concreto, porque muitas decisões nós já tivemos, inclusive desse governo, que lá atrás mudaram situações que as pessoas tiveram que ter que pagar coisas de 20, 30 anos atrás por conta de mudanças de legislação com retroatividade. E isso é um problema muito grave. Porque o investidor, como eu citei anteriormente, o investidor estrangeiro já está raro aqui no Brasil e ele tende a ficar mais raro ainda, especialmente em ano de eleição, que vai ser um ano com uma excessiva volatilidade dos ativos. A gente acompanhou publicamente, por exemplo, que o Banco Master ofertava títulos de crédito com valores acima do praticado pelo mercado e que isso gera até uma carta cantada por muitos economistas. Vocês que estão no dia a dia e que viam também essa situação, imaginavam que algo assim poderia acontecer com a instituição? Nós dizíamos que isso daí era mais ou menos o livro do Gabriel Garcia Marques, né? Era Crônicas de uma Morte Anunciada. Porque o mercado financeiro inteiro meio que já sabia que isso ia acontecer, não havia nenhuma posição de que quem colocasse dinheiro ali efetivamente não fosse por conta de especulação, né? Eu conheci muita gente que colocou dinheiro no Master naquela coisa assim, bom, eu vou colocar até a tranche específica do FGC, porque se der algum problema, eu recebo ainda. Então, colocaram 100 mil, 150 mil, 180 mil, nunca para que o resultado final sempre chegasse muito próximo da tranche do FGC. Ou seja, as pessoas mais ou menos sabiam que aquilo ali ia acontecer, que a maneira como estava sendo gerido. Existem outras histórias do banco que o mercado financeiro também conta aí no meio do caminho e que não trouxe surpresa para ninguém. E aí, como a gente até citou um pouco anteriormente, não há temor de risco sistêmico dos bancos médios ou coisa parecida, porque isso não é um problema do sistema, é um problema específico de uma instituição financeira que cometeu certos eventos ali no meio da sua história que são questionáveis. Essa é a grande questão. Ou seja, o sistema não está com problema, é uma instituição que está com problema. O Banco Central, como regulador, agiu da maneira correta, no momento correto, para tentar dirimir o problema e exatamente evitar que se tornasse alguma coisa sistêmica, porque ele poderia chegar num tamanho que não seria um problema para o Banco Central, mas seria um problema, por exemplo, que ainda é um problema para o FGC, o tamanho do buraco que isso causa no Fundo Garantidor de Crédito, porque é um fundo que é feito pelas instituições financeiras nacionais, ou seja, que são instituídos aqui no Brasil, ou seja, todo banco que tem aqui no Brasil precisa aportar recursos no FGC, e o aporte desses recursos, obviamente, está sendo dilapidado agora por conta exatamente do que está acontecendo com o Banco Master. Então, são essas questões que o Banco Central agiu com celeridade, apesar de não parecer, muita gente até reclama do tempo que o Banco Central levou para promover a intervenção, mas não, ela foi mais rápida do que as pessoas imaginam. E qual é o futuro do Fundo Garantidor de Crédito após a liquidação do banco, o pagamento das pessoas que tinham os investimentos assegurados? Eu acho que o Fundo Garantidor de Crédito ele tem um papel que muitas vezes ele tenta, de maneira proativa, fazer a intervenção no sistema, até alertar o Banco Central quando uma instituição está com sinais muito problemáticos, e exatamente para tentar se preservar, porque esse Fundo Garantidor de Crédito ele é para excepcionalidades. E
o volume com que o Banco Master tomou do sistema garantidor de crédito, ele superou bastante a média do que o FGC está acostumado. Então, isso demonstra que o futuro do FGC talvez seja instrumentos de controle conjuntos às autoridades mais severos, se manter mais atentos ao sistema, quando, por exemplo, você tem eventos semelhantes a este do Banco Master, em que você está rendendo muito acima da inflação, muito acima da mediana do mercado e com garantias que são consideradas muitas vezes muito mais frívolas. E daí ele tem que também pensar na sua própria capitalização. O quanto ele é nesse sistema novo, que vai entrar fintechs, que vai entrar novos bancos, novas instituições financeiras, o quanto ele precisa estar capitalizado para fazer frente a uma eventualidade de um outro Banco Master que possa acontecer. O que nós esperamos é que o que acontece com o Banco Master continue acontecendo no sentido jurídico. A intervenção em tudo aconteça. Se houver uma reversão, por exemplo, a pedido do TOEFL e coisa parecida, aí a questão da insegurança jurídica que afasta o investidor estrangeiro e que dificulta o crédito no Brasil, isso pode ficar cada vez pior. Jason Vieira, economista-chefe da Lev Asset, muito obrigado por conversar com a gente. Um ótimo domingo para você. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.